Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, meus queridos, hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. E nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Eu estou aqui chupando uma bala, na verdade mastigando uma bala de gengibre. Começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia, que é a lição 104. Eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. Eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. Forte, né? A ideia de hoje continua com o pensamento de que a alegria e a paz não são apenas sonhos vãos. Elas são o teu direito devido ao que tu és. Elas vêm de Deus, que não pode falhar em te dar o que é a sua vontade. Mas é preciso que haja um lugar que tenha sido aprontado para receber as suas dádivas, quer dizer, as dádivas de Deus. Elas não são bem-vindas com contentamento pela mente egóica, né? Que, ao invés disso, recebeu para substituí-las as dádivas que ela mesma fez, onde as suas, quer dizer, as dádivas de Deus Pai, devem estar. Comecei o vídeo e começou a motosserra aqui, olha que emoção. Na hora em que eu começo o vídeo, a motosserra começa. Ó Espírito Santo, encarregue-se, por favor, dessa motosserra. Ó, é imediato, parou. E então, ele continua. Hoje, queremos remover todas as dádivas autofabricadas e sem significado que colocamos sobre o altar santo, onde as dádivas de Deus devem estar. Suas são as dádivas que são nossas na verdade. Suas são as dádivas que herdamos antes que o tempo fosse e que ainda serão nossas quando o tempo tiver passado para a eternidade. Suas são as dádivas que estão dentro de nós agora, pois são intemporais. E não precisamos esperar para tê-las. Elas pertencem a nós no dia de hoje. Por quê que elas pertencem a nós no dia de hoje? Porque elas estão dentro das nossas mentes, tá? Portanto, escolhemos tê-las agora, sabendo que, ao escolhê-las no lugar daquelas que fizemos, estamos apenas unindo a nossa vontade à vontade de Deus e reconhecendo que a mesma é uma só. Os nossos períodos de prática mais prolongados de hoje, os 5 minutos a cada hora dados à verdade para a tua salvação, devem começar com o seguinte: eu busco apenas o que me pertence na verdade, e a alegria e a paz são a minha herança. Então, deixa de lado os conflitos do mundo que oferecem outras dádivas e outras metas feitas de ilusões, testemunhadas por elas e só buscadas no mundo de sonhos. Deixamos tudo isso de lado e buscamos, em vez disso, o que é verdadeiramente nosso, à medida que pedimos para reconhecer o que Deus nos deu. Abrimos um espaço santo diante do seu altar em nossas mentes, onde as suas dádivas de paz e alegria são bem-vindas, e ao qual vimos a fim de achar o que nos foi dado por ele. Hoje vimos com confiança, cientes de que o que, na verdade, nos pertence é o que ele nos dá. Então, a única coisa que me pertence de verdade é aquilo que está chegando para mim através da minha mente certa, né? E que me é dado por meu pai. Né? É isso. E nada mais desejamos, pois nada além disso nos pertence na verdade. Assim, hoje abrimos o caminho para ele simplesmente reconhecendo que a sua vontade já foi feita
e que a alegria e a paz nos pertencem como suas dádivas eternas. Não nos permitimos perdê-las de vista entre os momentos em que vimos para buscá-las lá onde ele as depositou, na nossa mente certa, né? E traremos à mente com toda a frequência possível este lembrete: eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. As dádivas de Deus e de alegria e paz são tudo o que eu quero, né? Então, olha só. A vontade de Deus para mim é felicidade perfeita. Deus, sendo amor, é também felicidade. Eu busco apenas o que me pertence na verdade. O que me pertence na verdade são a paz, o amor, a felicidade de Deus, né? Na verdade, aqui é importante eu entender que muitas vezes eu estou querendo uma determinada coisa X ou Y, mas o que eu não entendo é que, na verdade, o que eu tô querendo são os sentimentos de paz, de felicidade, de bem-estar, de plenitude. Compreendem? Então, aqui o que Jesus também está tentando nos colocar é que, na verdade, é melhor que eu busque essa paz e esse amor de Deus primeiro, porque já são meus por direito divino, né? Busco apenas o que pertence a mim na verdade. As dádivas de Deus de alegria e paz são tudo o que eu quero, certo? Então, é que eu busque primeiro o reino dos céus, que já é meu. Por que é meu? Porque é de meu pai. E porque eu sou o herdeiro, a herdeira de meu pai. Tá bom? E aí o que acontece? Todo o resto vai me ser acrescentado. Se eu estou conectada com o amor de Deus, conectada com a paz de Deus, todo o resto vai me ser acrescentado. Porque eu já estou na minha mente certa. E eu vou cocriar a partir da minha mente certa. Eu vou criar as experiências da minha vida a partir da minha mente certa. Então, o que eu tenho que buscar realmente? O que eu preciso buscar? Busco apenas o que pertence a mim, na verdade. Busco onde? Onde está? Dentro da minha mente. Tá? Então, esse é o nível mais metafísico da lição. Tá bom? E é isso que vocês vão falar para a criança interior de vocês. Que a paz, a alegria e a felicidade de Deus estão dentro da mente dela. E que é lá que ela vai encontrar. Porque as nossas dores de infância, elas justamente vão acontecer porque nós já vamos começar a, enquanto crianças mesmo, buscar do lado de fora a nossa felicidade, o nosso bem-estar e a nossa alegria. E é isso que vocês vão dizer para a criança interior de vocês hoje. Buscamos apenas o que nos pertence na verdade. As dádivas de alegria e paz são nossas e são tudo o que eu quero, né? E aí ele fala assim, ó. Eu vou ler novamente o primeiro parágrafo. A ideia de hoje continua com o pensamento de que a alegria e a paz não são apenas sonhos vãos. Elas são o teu direito devido ao que tu és, o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Elas vêm de Deus, que não pode falhar em te dar o que é a sua vontade, a vontade dele, Deus. Mas é preciso que haja um lugar que tenha sido aprontado para receber as suas dádivas. Que lugar é esse? É a minha mente. E eu vou ter que aprontar esse lugar como? Esvaziando esse lugar. Esvaziando esse lugar das minhas crenças egóicas, abrindo espaço. Como é que eu faço isso? Orando e meditando. A meditação nada mais é do que um esvaziar da mente. Eu fico no momento presente, na hora em que eu medito.
Eu estou esvaziando a minha mente. E estou esvaziando a minha mente com que objetivo? Com o objetivo de que a luz do Criador, a luz do Pai, possa entrar. Certo? Então, basicamente é isso. Mas é preciso... E elas não são bem-vindas com contentamento pela mente do ego, que ao invés disso recebeu para substituí-las as dádivas que ela mesma fez, onde as dádivas de Deus devem estar. Então, as nossas mentes egóicas, elas estão cheias de crenças egóicas. E essas crenças, elas se tornam programações de criação nas nossas vidas. Certo? Essas crenças se tornam efetivamente programações que vão reger as nossas vidas, que vão governar as nossas vidas. Tá bom? E aí, eu preciso esvaziar a minha mente para poder receber os pensamentos que eu compartilho com Deus. Eu não me lembro que compartilho desses pensamentos. Eu não me lembro que esses pensamentos são meus. Eu não me lembro. Mas à medida em que eu entro em meditação, na medida em que eu oro, na medida em que eu estabeleço esse meu diálogo com Deus, todos esses nobres pensamentos, que são os pensamentos reais, que são os pensamentos que efetivamente eu compartilho com Deus, eles vão começar a chegar para mim. E eu vou poder começar a curar a minha vida, literalmente, né? Então, o que é pedir pelo milagre, se não pedir para que um pensamento que eu compartilho com Deus substitua um pensamento do meu ego? Ok? Concordam comigo? Então, quando eu peço pelo milagre, quando eu falo, meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajude a ver essa situação com os teus olhos, com os olhos do amor, com os olhos do perdão, por favor, meu Divino Espírito Santo, corrija a minha mente, eu estou pedindo por algo que me pertence, na verdade. Eu estou pedindo pelos pensamentos de Deus. Eu estou ressignificando o meu olhar para uma experiência, né? Eu, essa semana, atendi uma pessoa e a gente fez uma ressignificação de um olhar que ela estava tendo a respeito de uma situação na vida dela. Então, quando a gente traz esse novo olhar, é esse novo olhar que é o milagre. A situação do lado de fora, ela não mudou. Não mudou. Mas o meu olhar, a minha percepção mudou completamente. E esse novo olhar, essa nova percepção abrem espaço para que a minha vida mude. Talvez aquela situação que está acontecendo na minha vida não mude, mas a minha vida em torno daquilo vai mudar. E talvez eu nem mais precise testemunhar aquela situação. Porque eu já pedi pelo milagre, eu já recebi o milagre, eu já tive a correção da minha mente, então eu já aprendi a lição que o Divino Espírito Santo tinha para que eu pudesse aprender. Entendem? E aí a minha vida muda de uma hora para outra. E muda para melhor, tá? Muda para melhor, indubitavelmente. Vai mudar para melhor. Porque quando efetivamente essa nova compreensão chega para mim, né, para minha mente, eu tive a minha mente corrigida. Eu tô vendo aquela situação de uma forma completamente diferente. Lembram daquela história de que crise no ideograma em chinês? Eu não me lembro se é em chinês ou se é em japonês. Eu acho que é em chinês. Que significa risco mais oportunidade. Então, se eu enxergar a crise como um risco, eu vou ter uma vivência da crise. E se eu enxergar a crise como uma oportunidade de fazer diferente, de alcançar um novo nível de crescimento na minha vida, eu vou lidar com a crise de uma outra forma. Concordam comigo?
Então, eu busco apenas o que pertence a mim, na verdade. E essa lição também nos lembra, nos remete à lição anterior. Eu tenho direito aos milagres, né? Os milagres são meus por direito divino. A paz, a alegria, o amor, a felicidade de Deus, a cura, são todos meus por direito divino, tá bom? Isso é muito importante que fique claro no dia de hoje. Eu dei um pause aqui no vídeo para mostrar para vocês o que chegou na minha vida na segunda-feira, né? Olha só, dei uma olhada nisso. Completa e totalmente preta. Eu acho que é uma mulher, tá? Aparentemente é uma menina 100% preta. Só tem uma coisa que é branca nela, que são os dentes. Parece um veludo negro, tá? Eu botei o nome de Shakti, que é a energia feminina em sânscrito, tá? É a Shakti. Eu fiz uma amiga no passado no Stargate que chama Shakti, então ela é a Shakti. E era ela que tava miando por aí, tá? Mas agora ela já tomou os florais dela e já tá ótima, já tá se ambientando. E eu não ia ficar com ela, mas eu não vou resistir, eu vou ficar. Até porque eu sempre tive vontade de ter um gato preto. Pra mim, gato preto é muita proteção espiritual. Eu acho que Shakti tem em torno de 45 dias. E nós conseguimos resgatar ela, eu, o zelador do meu prédio, o zelador do prédio vizinho, que é irmão do meu zelador, e o pintor do meu prédio. A gente conseguiu resgatá-la na segunda-feira, na hora que eu estava indo para o trabalho, e ela estava dentro do motor do carro da minha vizinha, tá? E aí eu queria mostrar ela para vocês. Então vocês vão ouvir um miado, é a Shakti, tá? Aí, já tá conversando lá com Aslan, que por sinal está se comportando como um cavalheiro. Tá? Então é isso. Agora a gente passa para a leitura do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, devoções e reflexões diárias. Estamos no texto da lição 104, que eu não seja desencorajado pelas asperezas da estrada. A jornada à iluminação nem sempre é fácil. Apenas a escuridão que eu vi em mim mesmo, eu poderei então liberar e entregar para Deus, né? Então, do que ela está falando aqui? Se eu não me permitir enxergar a minha própria escuridão, como é que eu vou poder entregar essa escuridão para Deus? Se eu não me permitir olhar para as minhas trevas, para esse ego, como é que eu vou pedir pela correção da minha mente? Então eu preciso realmente ter essa disponibilidade de olhar para mim mesma, de olhar para mim mesmo, de olhar para dentro da minha mente, de examinar onde eu ainda estou sendo dominada pelo ego, tá? Esse processo pode ser doloroso, mas é essa dor que me leva à paz. Por quê? Porque eu vou fazer o processo de olhar para a dor, entregar a dor para Deus, pedir a Deus para corrigir a minha mente, então ele vai me liberar da dor, tá? É disso que ela tá falando. Ela não tá falando, por favor, não confundam, não tenham a percepção egóica aqui de que ela possa estar falando que a dor em si é algo bom, que sentir dor é algo bom. Não. A dor é o alarme. É o alarme que me mostra que algo está realmente errado. E que eu preciso pedir ao Divino Espírito Santo que então corrija a minha mente, tá? Que eu não seja desencorajado pelas asperezas dessa estrada, né? Pelos obstáculos dessa estrada. A vida espiritual não é sempre quieta e os relacionamentos espirituais não são sempre fáceis. Eu sou um peregrino no meu caminho para a bênção e eu manterei na minha mente o destino do meu coração, né? E eu manterei em mente o destino do meu coração. A oração. Querido Deus, por favor envie os seus anjos para que me guiem, enquanto eu faço o meu caminho na direção da liberdade do eu, né? Desse ego, né? Não, perdão.
enquanto eu faço o meu caminho em direção à liberdade do ser, do self, do ser real. Que o meu ego, enquanto o meu ego chora em dor, cheio de dor, enquanto vê a sua própria morte, que eu seja lembrado que a morte do meu ego é o nascimento do meu verdadeiro ser, do meu ser real. Amém. Muito bonito, né, meus queridos? Então tá, muito bonito. Muito bonito. Então, agora antes da gente passar para a leitura do texto, eu quero responder uma pergunta da Rosemar que ela fez ontem. Se Deus é uma consciência e temos unidade e unicidade nele, Deus poderia ser diferente apenas em nível inconsciente? Não. Não. Cada pessoa tem uma percepção de Deus que é diferente. O que Deus é, ele é e vai continuar sendo. Não importa se isso está consciente ou inconsciente. Na verdade, está no seu supraconsciente, que é a parte da sua mente que continua ligada a Deus, que é o seu eu superior, que é o seu poder superior, que é a sua consciência crística, que é a sua consciência átmica, que é a sua consciência búdica, são todos sinônimos. É o seu ser real. É o Filho de Deus, que é perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. É a sua imagem verdadeira, tá? Agora, como você o percebe, tem muito material aí no seu inconsciente a respeito da sua percepção de Deus. E tem muito material no seu consciente a respeito da sua percepção de Deus, tá? Então, Deus poderia ser diferente apenas a nível inconsciente, muito dependente da localização geográfica e significado individual de cada ser, certo? Não, de forma alguma. De forma alguma. O que Deus é, ele é. O que você percebe de Deus, como você percebe Deus, como você vê Deus, as suas crenças sobre Deus são suas, assim como as minhas são minhas. Peguemos o nosso exemplo, eu e você. Hoje, nós temos algumas crenças que são comuns, porque você, em algum nível, me escolheu como sua professora e está aprendendo comigo. Mas em outros níveis, as nossas crenças são diferentes, porque elas vão ser moldadas pelas nossas percepções lá da infância, lá das nossas vidas passadas, tá? Então não confunda o que Deus é com aquilo que eu, você, o seu vizinho, o seu colega de um curso em milagres percebem de Deus. Um curso em milagres traz uma concepção do que Deus é, que tem muitas afinidades com outras tradições, com os ensinamentos de outras tradições espirituais, quiçá religiosas. E tem uma outra parte do ensinamento de um curso em milagres que é única. Essa parte é única. Única. Aqui eu vejo que mais se assemelha é o ensinamento da Seichonoye. Que esse mundo aqui não é o mundo real e não foi Deus que criou esse mundo. Agora, o que eu percebo de Deus tem a ver com a minha mente, com o que eu já estudei, com o que eu já aprendi. Tem a ver com o meu consciente e tem a ver com o meu inconsciente. Quando você diz sobre a identificação no Nepal, por exemplo, é a nível inconsciente, né? Não. É a nível consciente. É totalmente a nível consciente. A percepção que um cara lá no Nepal tem de Deus é diferente da percepção que um estudante de um curso em milagres tem de Deus. A percepção que um muçulmano tem de Deus, que está vinculada ao que em que ele acredita que Deus seja, é diferente da percepção de um estudante de um curso em milagres. Lembram que eu dei o exemplo ontem do índio do Amazonas? O que é Deus para um índio na região amazônica? É a grande mãe, é a natureza. Deus, para eles, tem o grande espírito, né? Tem, mas tem também uma grande mãe muito forte, né?
Tem o pai como céu e a mãe como terra. Tem o pai como sol e a mãe como lua. Tem um sentimento de unidade entre os indivíduos de uma mesma tribo que nós não experimentamos. Eles sim se unem em guerra, mas contra as outras tribos. E nós vivemos uma vida egóica na qual nós, no dia a dia, nós lutamos uns contra os outros. Temos algum sentimento de tribo, mas é bem mais reduzido, né? Então não, você não entendeu o que eu expliquei. Eu espero que agora você tenha entendido, tá? O que Deus é, Deus é. O que Deus é imutável. Tá bom? O que nós percebemos de Deus é função das nossas mentes, né? Eventualmente chegaremos todos um dia, a espécie humana, a entrarmos em comunhão com esse Deus, com esse Deus de amor que habita dentro de nós. E aí isso então seria o fenômeno da ascensão da espécie humana para a quinta dimensão. Porque lá a gente não se vê mais separados, nós não nos vemos mais separados uns dos outros, nem de Deus, né? Nem de nada, né? Dizem que essa era a consciência dos Atlantes antes da queda da consciência, porque eles passaram por uma queda de consciência, né? E aí a Atlântida é destruída. Mas dizem que a consciência deles na Atlântida era essa, unidade total. Não havia dinheiro, não havia um sistema monetário, né? A energia era livre e abundante, era energia livre. Imagina você poder ligar todos os seus aparelhos elétricos e eletrônicos no mundo ao mesmo tempo agora e não ter que pagar por isso. Era energia livre, né? Tecnologias de ciência, medicina avançadíssimas, né? Um conhecimento profundo da anatomia energética do ser humano, conhecimento que ficou perdido, né? E um sentimento de unidade muito grande entre eles. Não havia guerra, né? Eles viviam em harmonia, eram altamente tecnológicos, né? E por aí vai, tá bom? Muito bem. Então, pra gente falar um pouco da questão da criança interior, você já sabe como você vai trabalhar a sua lição hoje com a criança interior, né? Tá aqui. Achei. Eu quero responder mais um comentário aqui, muito importante, antes de começar a leitura. A Renata Martins fez um comentário sensacional. Já que estou muito emocionada hoje, fui na farmácia Cidadã com o meu companheiro. Enquanto ele pegava a senha, eu me sentei e fiquei lendo a lição do dia do Dr. Kenneth Wapnick. De repente, uma moça veio e me abraçou. Ela me pegou de surpresa. Rapidamente eu tentei reconhecer quem era. Vi que não a conhecia, mas eu retribuí o abraço. A mãe dela veio retirá-la de perto de mim, né, me pedindo desculpas, pois ela é especial. O meu esposo logo se aproximou me distraindo, mas eu fui até ela e perguntei o seu nome, Raquel. E ela continuou me fazendo carinho. Senti o Espírito Santo nela e fiquei emocionada de saber que estou numa frequência de amor. Foi lindo, chorei de emoção. Que bom. Está numa frequência de amor mesmo, porque os seres especiais eles têm muito menos ego do que a gente. Então, ela se conectou com você em algum nível, tá? A Marília Oliveira, o comentário da Marília Oliveira. Excelente aula, sou propensa à codependência. Já me perdi de mim e foi difícil voltar para o eixo. Querida, nós todos fomos criados de uma forma codependente. Então, a codependência ela é um problema social, tá? Algumas pessoas são menos, mas a maioria de nós é muito codependente. Rompi amizades, entre aspas, ela bota a palavra amizades entre aspas,
e pratico a distância saudável de alguns parentes e assim a cada dia retomo mais um pouquinho a mim mesma. Me permito não me aborrecer para ser agradável, para ser agradável a ninguém. Eu acho assim que ela quis dizer aqui, no final eu não entendi, né? Eu acho que ela tá se afastando para não se aborrecer e para ter que ficar agradando os familiares. É isso aí, esse é o caminho, né? Se a gente tá expandindo a nossa consciência, os nossos familiares infelizmente não estão, só nos resta a gente ajustar a dose de convívio, né? E é bacana também, porque aí a gente permite, a gente dá a liberdade e a aceitação para o outro de estar no nível que ele precisa estar. E aí nós vamos estar no nível que nós estamos. E não tem ninguém errado. O nosso familiar tá lá na 4ª série do primário e a gente já foi pro 2º grau, eventualmente, tá? Não tô aqui querendo dizer que nós estamos na frente dos nossos familiares, que nós somos melhores do que eles. Mas, eventualmente, nós estamos numa jornada de autoconhecimento que eles ainda não quiseram fazer. E tudo bem. E a gente não precisa nem ficar julgando, nem tentar salvar, nem tentar modificar, nem criticar, nem julgar, nem perseguir, né? Nem querer impressionar, né? E saibam vocês, meus amados alunos e alunas, SPEC ouvintes e SPEC ouvintas, que a professora de vocês está no mesmo desafio. Thaís Brito. Jaque, muito obrigada por seus vídeos diários. Os exemplos que você comentou hoje me ajudaram a entender melhor a dinâmica da codependência na esfera familiar, de trabalho e dos relacionamentos. E que não esqueçamos, para Deus as suas esquisitices é que te fazem alguém único e, portanto, maravilhoso. É isso. E aí todo mundo aqui mandou beijo e eu mando beijo para todo mundo de volta. Aline, Ingrid, Fátima, Isabel Marim, Sol, Luan, Nenê, Delisa, Adilson. Adilson mandou uma rosa. Obrigada, Adilson. Rosemar, Marília, Renata, Gioconda, Luana, Egli, querida Egli, que gostou da oração. E a Rosemar, que está sempre comentando. Muito obrigada a todos. Muito, 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 muito obrigada, né? Tá bom? E aí, meus queridos, a lição do dia, que é a mesma da lição de amanhã e que é a mesma lição de ontem, é: medite, medite, medite. Ore, 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 tá? E agora eu vou continuar aqui a ler as consequências do ferimento da criança ferida, tá bom? E a gente vai passar, ontem a gente leu codependência, hoje a gente vai passar para o comportamento agressivo. Em geral, comportamento agressivo. Em geral, pensamos que todos os que têm uma criança interior ferida são agradáveis, quietos, sofredores e amorosos. Na verdade, a criança interior ferida é responsável por grande parte da violência e da crueldade que há no mundo. Sim. Hitler foi espancado na sua infância, humilhado e envergonhado por um pai sádico, que era filho ilegítimo de um abastado judeu. Freud explica. E Freud já explicava Hitler lá naquela época, tá? Hitler repetiu a forma mais extrema dessa crueldade com milhões de pessoas inocentes. Isso me faz lembrar o meu cliente Dawson. Quando me procurou em razão de um problema conjugal, ele era o leão de chácara de uma boate. Contou que tinha quebrado o queixo de um homem no começo daquela semana. Uau! Contou que perseguia carros. Não, mentira! Quem persegue carros é a professora. Só para ver se vocês estão prestando atenção aí, tá bom? Tá bom? Não tá escrito isso aqui, não. Quem persegue carros é a professora. Mas a professora já melhorou muito. Muito, 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 muito. A professora tá no caminho. A professora está no caminho. Muito bem.
descreveu com veemência que o homem, como o homem tinha obrigado ele a fazer aquilo. Eu quebrei o queixo do homem, mas foi porque ele me obrigou. Não é isso que a gente ouve dos nossos pais? Ah, eu vou te dar essa surra aqui, mas é porque você está me obrigando. Não é isso que a gente ouve? Né? Uau! A gente ouve isso, né? Quiçá dizemos quando somos pais. O homem tinha ofendido Dawson, bancando o valente com ele. Muitas vezes, durante os nossos encontros, né, as sessões de terapia, Dawson falou desse modo: os agressivos não assumem a responsabilidade pelo seu comportamento. Na verdade, a criança ferida nunca vai assumir a responsabilidade pelo comportamento dela. Seja um comportamento codependente, viciado, narcisista, agressivo, tudo junto, né? Nunca. Né? Eu bebo, mas não sou eu que bebo. Eu não bebo. As outras pessoas me obrigam a beber. Eu chego em casa e a minha casa é um caos, então eu tenho que beber. Não é? Quando é que eu vou assumir a responsabilidade pelo que eu faço? Não assumo. Porque eu tô na minha criança ferida. Quer dizer, agora não tô mais, que eu já tô na minha jornada de cura, né, gente? Hoje é o dia 105, né? 104, não sei. Continuamos a trabalhar juntos e logo se tornou evidente que muitas vezes Dawson sentia medo. Por trás da agressividade tem um pânico profundo, né? Quando isso acontecia, ele se lembrava do garotinho que tinha sido. Seu pai era violento e o maltratava fisicamente. Como o garotinho de tanto tempo atrás, tremendo sob o impacto da fúria brutal do pai, não era seguro assumir a sua verdadeira personalidade cheia de medo. Assim, Dawson identificou-se com o pai. Ele tornou-se o pai, né? Isso é muito comum. E eu vou pedir a você para escrever no seu diário hoje a seguinte reflexão. É muito importante isso que eu vou pedir para você, tá? E eu vou fazer também, ainda não fiz, mas vou fazer. De que forma você se tornou a sua mãe? Numa folha. E na outra folha você vai responder a seguinte pergunta: de que forma você se tornou o seu pai? E não importa se você é homem ou mulher, eu quero a resposta de ambos para ambos. Muito bem. Qualquer ocorrência parecida com as cenas de violência de sua infância detonava os antigos sentimentos de medo e de impotência, e Dawson se transformava no pai brutal, infligindo aos outros o mesmo castigo que o pai lhe infligia, dando surra. E nesse sentido, Dawson foi feliz, porque ele foi trabalhar como leão de chácara numa boate, né? Então ele estava ali aparentemente no dharma dele, né? Ele sabia dar porrada. Lembram do Carlos Massaranduba? Do Cacete e Planeta? Eu vou dar porrada. Ele sabia e ele ainda era pago por isso, né? Então ele ia lá e quebrava o queixo do convidado lá que não se aprumava e ainda recebia um salário. Olha que bênção. O comportamento agressivo, a principal fonte de destruição da humanidade, é o resultado da violência na infância e da mágoa e da dor não resolvidas. Tá, gente? Eu tô fazendo piada, mas isso aqui é tudo muito trágico, tá? Eu tô fazendo piada porque realmente eu não resisto. Porque o jeito que ele escreve é muito engraçado, pra mim, né? Mas ele vai chegar na parte séria. A criança impotente e ferida se transforma no adulto agressor. Sempre. Quer dizer, ela pode se tornar também o adulto impotente e vítima, tá? Para compreender isso, precisamos saber que muitas formas de maus tratos contra crianças fazem delas um agressor. E isso é verdade especialmente nos casos de maus tratos físicos, de abuso sexual e de severo castigo emocional. O psiquiatra Bruno Bettelheim, que também é um grande psicanalista, e eu tenho um livro maravilhoso dele, maravilhoso, estupendo, que é sobre educação de crianças e que vai se tornar tema de nossos vídeos até o final do ano, tá? Tá lá na minha mesinha de cabeceira.
Ahn, Ele criou uma frase para esse processo, que é a frase, a expressão identificação com o agressor. A violência sexual, física e emocional é tão apavorante para a criança que ela não consegue manter a própria personalidade. Para sobreviver à dor, ela perde toda a noção de identidade, se identificando com o agressor. Bettelheim conduziu seus estudos especialmente entre os sobreviventes dos campos de concentração, tá? Em um dos meus seminários recentes, uma terapeuta de Nova York levantou a mão, disse que era judia e começou a contar ao nosso grupo os detalhes horríveis do sofrimento da mãe num campo de concentração. A parte mais espantosa da história era que a mãe tratava a filha, a mãe vítima no campo de concentração tratava a filha como ela tinha sido tratada pelos guardas nazistas. Ela cuspia na filha e a chamava de porca judia, desde que a menina tinha 3 anos. Então isso é um fenômeno, gente, que é estudado pela psicologia, pela psiquiatria, pela psicanálise, tá? E isso é uma coisa que acontece com muita frequência quando se estabelecem as relações de poder, né? Lembrem-se que o ego, ele quer ter poder sobre. Porque o ego, ele precisa garantir o especialismo dele, ego, tá? Então, o poder é a forma mais eficiente de especialismo diante do outro. Eu tenho poder sobre você. Você não tem poder sobre mim, tá bom? E nessas relações de poder, os abusos florescem, tá? É o ego sendo o ego. Então, o que que acontece? A mulher, a mulher que passou pelo campo de concentração, ela sofreu tanto que como um mecanismo de defesa, ela passou a se identificar com o agressor. E ela se transformou num agressor. Então, quando ela tem uma filha, né? E essa filha, sobre essa filha ela tem poder, então ela faz tudo que ela sofreu com a filha, tá? E por que isso? Porque isso é uma maneira neurótica de você elaborar o trauma, tá? E eu já falei isso pra vocês no ano passado, eu acho. E eu tenho certeza que eu já falei isso pra vocês em algum vídeo, mas vale a pena repetir aqui, né? Tem um psicólogo maravilhoso que escreveu um livro, inclusive ele é um judeu, eu não me lembro o nome dele. O livro chama-se Se os Homens Falassem. Eu recomendo que esse livro, eu adoraria que esse livro fosse lido por todos os homens, todos os homens. E ele tem uma teoria, esse cara, que eu adoro e que eu particularmente concordo, com a qual particularmente eu concordo. Ele diz assim que normalmente o homem elabora o trauma infligindo o mesmo trauma nos outros. Tenta elaborar, né? Não elabora coisa nenhuma, mas ele tenta elaborar. E a mulher, a energia yin, né? Estamos falando aqui de 2 energias, independente da sua opção sexual. Digo, para relações sexoafetivas. E a mulher tem a tendência a tentar elaborar o trauma se vitimizando de novo. Então, é assim, um menino e uma menina nascem num lar com um alcoólatra. E esse alcoólatra, todo dia, ele bate, o pai alcoólatra todo dia bate na mãe, né? Que é codependente, né? Então, uma relação clássica entre um viciado com um padrão de comportamento muito provavelmente narcisista, unido a um codependente. A gente vai falar de narcisismo amanhã. Amanhã a gente fala de distúrbios narcisistas, né? E aí, o que é? Quando o menino cresce, o que acontece? Quando o menino cresce, ele se torna um alcoólatra, ele se casa com uma mulher que é igual à mãe dele e ele bate na mulher. E a menina se torna, então, a esposa de um alcoólatra, que todo dia bate nela, tá? Então, é o ego lá preso no trauma, que é o arranhão no disco. Fica lá, unhé. Lembram? Né? Já falamos disso.
Então, muito bem. Talvez mais impressionantes sejam os agressores sexuais. Na maioria das vezes, eles foram violentados na infância. Então, se eu sofri abuso sexual, a tendência da mulher é atrair, sei lá, um estupro, ou um abuso sexual, ou um sexo não consensual na relação dela. E o homem que sofreu abuso sexual, ele abusa sexualmente de uma criança. Tá? É isso. É isso. Infelizmente é isso. Então, um pedófilo, vocês podem apostar que esse pedófilo ele sofreu algum tipo de abuso na infância dele. Tá? E a estimativa é de que 30% das pessoas tenham sofrido algum tipo de abuso sexual na vida. E abuso sexual pode ser algo tão simples quanto uma criança já numa determinada idade pegar o seu pai e a sua mãe vestidos de uma maneira inadequada, tá? Enfim. E aí, gente, se a gente for parar para contar a história aqui sobre isso, né? Eu me lembro que quando eu tinha... Eu devia ter uns 14 ou 15 anos, e essa história eu vivi, é verídica, tá? Eu me lembro que numa tarde, eu fui ao cinema com a minha mãe, na Cinelândia. Para quem conhecer o Rio, a gente foi no antigo e maravilhoso cinema Odeon, né? E aí, eu me lembro que a minha mãe sentou pra dentro da fila e eu sentei na parte pra fora, né? E eu não sei se eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, alguma coisa assim, né? E aí sentou-se um homem ao meu lado. E a minha mãe, ela não viu nada. Por que que ela não viu nada? Eu vou dizer pra vocês. Porque eu fiz questão de que a minha mãe não visse nada. Porque eu quis de alguma forma protegê-la, né? E eu sabia o que estava acontecendo. O homem tirou o documento de dentro da calça e começou a se excitar, digamos assim. E eu sempre fui muito racional, né? Então eu olhei com o olho periférico, aquele olhar periférico. E eu me lembro que primeiramente eu fiquei chocada com aquilo, né? E depois eu falei assim, vamos ver o que ele vai fazer com a minha reação. Eu tava inclinada assim pro lado esquerdo para ver a tela do cinema, a minha mãe ao meu lado, então eu estava de alguma forma me sentindo segura, porque ela estava do meu lado. E eu fiquei olhando, continuei olhando e vendo o filme como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei parada, imóvel, olhando pro filme. E se tinha uma cena engraçada, eu ria, eu tinha uma reação. E ele continuou ali na tarefa dele. Quando ele viu que nada tinha acontecido, que a presença dele tinha sido ignorada solenemente, porque eu me lembro que a minha mãe era muito baixa, né? Minha mãe, ela tinha 1,55 m e eu tenho 1,71 m. Então eu me lembro que eu já era grandona na época, eu passei o braço por trás dela, numa atitude até um pouco maternal, e não falei nada. E tô contando isso aqui hoje em público, né? Eu só contei isso em terapia. Nem os meus familiares sabem. Se vierem assistir o vídeo, vão saber agora. Né? E aí, quando o cidadão viu que nada tinha acontecido, que ele tinha sido ignorado solenemente, ele se levantou e foi embora. Eu nunca contei isso nem pra minha mãe. Mas isso, gente, é um abuso sexual. Vocês sabiam disso? Isso deixa marcas. E isso eu trabalhei na minha terapia, né? Eu trabalhei na minha terapia. Enfim, é isso. Então, ele diz aqui que os agressores sexuais, quando atacam crianças, estão repetindo o abuso que experimentaram quando eram pequenos. Estão repetindo numa tentativa tosca de solucionar aquilo.
tá? Obviamente que não funciona. Embora a maior parte do comportamento ofensivo tenha raízes na infância, nem sempre é resultado de maus tratos. Em alguns casos, os indivíduos foram mimados, entre aspas, pelos pais com indulgência e submissão exageradas e aprenderam a se considerar superiores aos outros. E essas crianças mimadas acreditam que merecem um tratamento especial de todos e que não podem errar. Perdem toda a noção de responsabilidade, certas de que seus problemas são sempre a culpa de outras pessoas. E aí isso pode gerar agressividade também, tá? E uma coisa que já se sabe que gera agressividade, né, são os traumas que aos quais a criança pode ser exposta quando ela é muito pequena, às vezes até na barriga da mãe, né? E aí ela tem o que hoje já é reconhecido como uma síndrome de estresse pós-traumático decorrente de uma infância traumatizante, tá? E eu trago muitos elementos desse conhecimento aqui para vocês porque é uma coisa que eu estou estudando desde novembro do ano passado. E esses traumas, eles vão todos estar marcados no seu córtex cerebral. Eles estão aí com você. Então, a sua criança interior ferida, ela não é apenas uma energia emocional congelada no seu campo de energia, na sua psique, mas ela está também muito bem obrigada, gravadinha, guardadinha no seu cérebro, tá bom? Então, por isso que é imperativo que você cuide da sua criança interior, que você esteja com a sua criança interior. Então, esse exercício, essa tarefa que eu tô dando para vocês hoje é muito interessante. De que forma eu me tornei a minha mãe? De que forma eu me tornei o meu pai? E eu posso garantir para vocês, se vocês quiserem compartilhar nos comentários, eu posso garantir para vocês que vocês vão ficar chocados com o que vocês vão descobrir. Vocês vão descobrir que em algum nível vocês são muito mais semelhantes psicologicamente aos pais de vocês do que vocês gostariam de ser, né? Especialmente quando nós tivemos um pai e uma mãe que eventualmente foram violentos, agressivos com a gente vai criar os nossos filhos, buscar criar os nossos filhos de uma maneira que vai ser oposta. Mas não tem jeito. O universo é holográfico, né? Então, essa energia que a gente está querendo rejeitar, ela vai acabar voltando pra gente. Por isso que ela tem que ser olhada, né? Por isso que a lição do dia de um curso é milagres. Hoje, nessa lição, Jesus vai falar, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, né? Que ele falou dos pensamentos secretos, dos locais secretos das nossas mentes, né? Eu acho que foi ontem que ele falou, né? E é por isso que a gente tem que esvaziar as nossas mentes para que a gente possa, então, receber essa luz, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Bom, enfim, né? São esses recônditos das nossas mentes, onde estão os pensamentos secretos, os lugares que a gente não quer iluminar, né? Ah, foi no texto da Marianne Williamson, lembrei, foi no texto dela, deixa eu olhar aqui, foi no texto dela, não ia achar nunca, né? Então, ela diz assim, né, que a morte do meu ego é o nascimento do meu verdadeiro ser e que apenas a escuridão que eu pude ver em mim mesma, eu poderei então liberar e entregar para Deus. É isso. Então, se eu não for lá nesse lugar onde eu tenho a lembrança de que eu passei por essa situação no cinema, que para mim foi um abuso, né? Eu me lembro de 2 situações na minha vida, né? E essa outra, eu me lembro que eu tinha 12 anos, mas eu já era bem grandona, né? E eu me lembro que eu andando com a minha mãe na rua, um homem chegou no meu ouvido, eu tava aqui com a minha mãe do lado direito, e o homem chegou no meu ouvido esquerdo e começou a falar um monte de pornografias no meu ouvido. E a minha mãe, por sorte, também não viu. Eu não sei se foi por sorte ou se foi por azar, eu não sei. Eu sei que naquele momento eu falei por sorte, eu entendi que era por sorte,
porque a minha mãe era uma pessoa muito nervosa e ela era uma fera, né? Então talvez aquilo ali pudesse ter se desdobrado numa situação que saísse do controle, né? Pra vocês terem ideia, minha mãe era ariana, né? Então assim, são situações que às vezes a gente pode pensar que não. Eu falo sobre isso numa boa aqui com vocês e me exponho no canal por duas razões. Primeiro, porque eu já elaborei isso bastante em psicoterapia, tá? Já foi muito bem elaborado, como vocês já sabem. Tem 25 anos que eu faço uma terapia atrás da outra, eu sou a louca das terapias. E, acima de tudo, porque, às vezes, quando eu estou aqui falando de mim, quando eu dou o exemplo, eu vou ajudar vocês a terem uma lembrança que está lá reprimida. E aí, se você tiver essa lembrança, entregue essa lembrança nas mãos do Divino Espírito Santo. Peça que ele leve essas lembranças embora da sua mente. Peça pelo milagre, peça pela correção da sua mente, tá? Peça para que tudo isso seja feito em segurança para você. E se você precisar chorar, se você precisar lamentar algum episódio doloroso da sua infância, tenha sido um abuso físico, mental, emocional, psicológico, sexual, faça esse trabalho da lamentação da dor original. Eu lembro a vocês que o PDF do livro está no Telegram. Leiam esse livro, pratiquem esse livro, pratiquem o que está ensinado aqui. É muito importante, tá? E que hoje você não seja detido, desencorajado pelas asperezas da estrada, do caminho. E nem precisa ser. Por que não precisa ser? Porque você sabe que Deus Pai, o nosso Mestre Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo estão todos com você, segurando na sua mão. Tá bom, meus amores? Então eu vou encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, lembrando apenas que a nossa lição do dia é: eu busco apenas o que pertence a mim de verdade, na verdade. A alegria, a felicidade, a paz e o amor de Deus, que são todos meus por direito divino, são todos meus por herança divina, são todos seus por direito divino, por herança divina. Porque todos nós somos os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, isentos de pecado. Nós somos, sempre fomos e sempre seremos as crianças amadas de Deus. Tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.